Romanos capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Servo, aqui no original é doulos, que significa de fato escravo. Paulo está dizendo, olha, eu sou escravo de Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Como eu falei, essa epístola ela é crucial. Se você entender a epístola de Romanos, você vai conseguir entender toda a Escritura, porque ela de fato contém as principais doutrinas e as doutrinas centrais do cristianismo. Eu quero passar aqui então alguns princípios dessa introdução à epístola de Romanos. Primeiro princípio dessa história, eu quero falar sobre a epístola e a sua importância. Eu vou falar basicamente sobre isso, a epístola e sua importância, o impacto dessa epístola, não só na igreja, mas também na vida secular. Eu quero falar sobre quem escreveu, a quem foi endereçada e sobre os principais assuntos. E o primeiro princípio é esse, a epístola e sua importância. Alguns teólogos chegam a dizer que Romanos é a epístola das epístolas. Chegam a dizer que Romano é a espinha dorsal do evangelho, da palavra de Deus. John Stott diz que a epístola de Romanos é o manifesto cristão. É algo que todo cristão tem a necessidade de saber. F.F. Bruce diz que é o evangelho segundo Paulo. E de fato Paulo diz, meu evangelho. Alguns consideram Romanos como o quinto evangelho. Nós temos os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. E alguns dizem que Romanos é o quinto evangelho. E ela, sem sombra de dúvida, é a mais importante e proeminente carta de Paulo. Guilherme Orr, ele diz assim, que o livro de Romanos, teologicamente, é o maior livro já escrito por uma pessoa. É óbvio, não foi apenas Paulo, com sua mente natural, que escreveu o livro de Romanos, mas inspirado pelo Espírito Santo. Por isso que ele escreveu essas coisas maravilhosas que nós vamos ter o prazer de hoje em diante nos deleitar a respeito dela. Se você parar e ver, Romanos é a primeira carta depois dos evangelhos. Nós vamos ter o livro de Atos, que é um livro histórico, e depois então começa-se as epístolas. E Romanos não é a primeira por conta de uma ordem cronológica. Não foi a primeira a ser escrita. A primeira epístola a ser escrita foi a primeira a Tessalonicenses. Mas Romanos vem primeiro por conta da sua importância. O que é mais importante, vem primeiro. Romanos fala das doutrinas mais importantes e fundamentais que eu e você temos a necessidade de saber. Romanos vai falar sobre a propiciação, sobre a morte substitutiva de Jesus Cristo no meu e no seu lugar. Romanos vai falar sobre expiação, que os nossos pecados foram expiados no sangue de Jesus. Vai falar sobre justificação pela fé. Esse é o centro do cristianismo, a justificação pela fé. Se você não sabe o que é justificação pela fé, meu irmão e minha irmã, às vezes você está num clube religioso, mas você ainda não entendeu o que é o cristianismo. Eu sei que hoje em dia, infelizmente, esses assuntos de propiciação, substituição, expiação e justificação estão sumidos dos púlpitos evangélicos. É por isso que nós vemos muita gritaria, é por isso que nós vemos muito aglomerado de pessoas, nós vemos muita música, muito oba-oba e poucas conversões genuínas. Poucas pessoas chorando pelos seus pecados, poucas pessoas de fato mudadas pelo poder de Deus. Olha para você ver por onde o evangelho foi pregado, por onde a epístola de Romanos foi pregada, sempre houve transformação de fato. Vidas sendo transformadas. Hoje em dia não. Hoje em dia, o nosso país a cada dia mais cresce o número de evangélicos. Mas você percebeu que o país não melhora? Você percebeu que moralmente estamos a cada dia mais regredindo? Estava vendo esses dias, parece que aquele Wesley safadão converteu, estava até batizando. Segundo as más línguas, ou as boas línguas, agora é Wesley salvação. Eu não sei se ele converteu de verdade, não sei mesmo, isso aí só Deus sabe. Mas você percebeu que pessoa... Eduardo Cunha, lembra dele? Ex-deputado? Diz que é crente. Você percebeu como às vezes o fato de crescer o número de evangélicos, crescer entre aspas, não está trazendo mudança para a nossa nação? Não está trazendo mudanças para vidas? É porque provavelmente pessoas estão se convertendo à religião, estão se tornando apenas religiosos, mas não estão de fato se arrependendo dos seus pecados, sendo transformados. E é o que nós vemos aqui em Romanos. Romanos é o tempo todo pregando essas doutrinas essenciais na vida de qualquer pessoa que se diz cristã.
As doutrinas que Romanos explica, ela não tem apenas aqui na carta de Paulo aos Romanos, mas ela está por toda a Escritura, como, por exemplo, a morte substitutiva de Jesus Cristo. Se você ler o Antigo Testamento, estava lá. Lembra quando as pessoas pecavam que levavam um cordeirinho diante do sacerdote, e o sacerdote matava o cordeiro? Aquele cordeiro estava simbolizando um cordeiro que viria lá na frente. Paulo, o que ele faz aqui, nessa epístola, é apenas de forma divina, inspirado por Deus, deixar as coisas mais fáceis para que eu e você venhamos a entender. Mas as doutrinas que ele prega estão por toda a Escritura. Aquele cordeirinho lá que tinha que ser sem defeito, aquele cordeirinho que era entregue no lugar do pecador, apontava para um cordeiro que viria. Você deve se lembrar, quando Jesus foi batizado, ele sai da água do Jordão, e João Batista olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque aqueles cordeiros antigos tirava apenas o pecado de forma parcial, de forma momentânea, mas um dia viria um cordeiro que de fato iria remover o meu e o seu pecado de uma vez por todas, e iria morrer apenas uma vez. Eu acho que a chave Misha, se eu não me engano, que chama aquela chave que abre tudo que é moto, carro, não é? Se você entender Romanos é basicamente a chave Misha da Escritura. Você vai conseguir entender todo o Antigo e todo o Novo Testamento. Essa epístola teve um papel mais importante e crucial na história da igreja. Sem sombra de dúvida, foi por conta de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que desencadeou-se a reforma protestante no século XVI, em 1517. Porque um homem chamado Martinho Lutero, de fato, leu: o justo viverá pela fé. E aquilo transformou a vida dele, transformou a igreja, e é por conta disso que nós estamos aqui hoje. Você acha que o nosso nome protestante vem de onde? Vem da reforma protestante, por conta de que um homem leu essa epístola. Os grandes avivamentos espirituais que varreram a Inglaterra no século XVIII com John Wesley tinham como base a pregação expositiva da epístola de Paulo aos Romanos. E não apenas na história da igreja essa epístola fez uma enorme diferença, mas também na história do mundo de forma secular. Ela também influenciou. A influência de Romanos alcançou até mesmo meios acadêmicos, ao ponto de Francis Schaeffer dizer assim: até bem pouco atrás, o livro de Romanos era estudado em escolas de direito norte-americanas, a fim de ensinar aos estudantes a arte de tecer uma argumentação. Até pouco tempo atrás, essa epístola era ensinada em faculdade americana, sabe para quê? Ensinar as pessoas a argumentar de forma absurdamente boa. Você consegue ver ímpios olhando para a argumentação de Paulo em Romanos, dizendo: mas não pode ser um homem normal que escreveu isso daqui. Olha como que ele escreveu. Martinho Lutero, a respeito dessa epístola, ele diz o seguinte: essa epístola é a parte crucial do Novo Testamento e o mais puro evangelho, que certamente merece honra de um cristão, não apenas conhecê-la de memória, palavra por palavra. O que Lutero está falando? Que é o seguinte: olha, a epístola de Romanos, nós teríamos que decorá-la, palavra por palavra, sem exceção. Eu, pelo menos, a partir de hoje, eu me comprometi a toda quarta-feira, eu leio todo dia a minha porção da Escritura, mais ou menos 10 capítulos em média, mas eu me comprometi a toda quarta-feira, no dia de pregar sobre Romanos, de ler a epístola toda de Romanos, que são 16 capítulos. É óbvio, às vezes você não vai ter o tempo para ler, que eu tenho, mas eu desafio você, de fato, a ler bastante essa epístola. Lutero diz isso: essa epístola é a parte principal do Novo Testamento e o mais puro evangelho, que certamente merece honra de um cristão, não apenas conhecê-la de memória, palavra por palavra, mas de também dedicar-se a ela diariamente, como alimento para a sua alma, pois ela nunca será exaustivamente lida ou entendida. E quanto mais ela é estudada, tanto mais agradável se torna e melhor parece. O que Lutero está dizendo é o seguinte: você pode cansar de ler Romanos, você sempre vai ser alimentado, você sempre vai ver uma coisa nova. Charles Erdman diz assim: o Evangelho de Cristo, que a Epístola aos Romanos expõe, é a mais doce música já ouvida na terra, a mais poderosa mensagem proclamada entre os homens, o mais precioso tesouro confiado ao povo de Deus. Eu só vou citar esses dois homens, porque senão eu ia me delongar muito. Mas o que você vê de João Calvino, Crisóstomo e tantos homens de Deus que vieram antes de nós, John Bunyan, falando justamente coisas fantásticas a respeito desse livro. E eu tenho certeza que eu e você também seremos transformados. Então, o primeiro princípio que eu passei é esse. Segundo, quero falar sobre o impacto da epístola e as conversões e transformações através dela. Segundo princípio, o impacto da epístola, conversões e transformações. Como eu disse, hoje, nós só estamos aqui
reconhecidos como protestantes, porque um dia alguém resolveu protestar. Martinho Lutero era um monge agostiniano, estava lá no catolicismo, e de repente começou a ver um monte de coisas erradas. E ele começou a ver essas coisas porque ele começou a ler essa epístola. Ele era um monge católico e viveu numa época muito difícil. Se hoje em dia Papa já tem muito poder, você não tem noção na época de Lutero. Hoje em dia Papa não pode mandar matar, antigamente podia. Tinha o poder do Estado, da espada. Haja visto que Lutero teve que fugir, porque o Papa estava perseguindo ele para matá-lo, por conta dele protestar. Ele então diz a história que um amigo dele o escondeu durante anos num castelo, e ele aproveitou para traduzir a Bíblia para o alemão, que é a sua língua original. A época de Lutero era uma época difícil. Você deve se lembrar talvez das indulgências, é o mais conhecido, quando as pessoas vendiam terreno no céu. Não mudou muito para hoje. Hoje em dia as pessoas vendem terreno na terra, né? Os crentes hoje, você vai ter isso, vai ter aquilo. Antigamente era um pouquinho pior, vendia terreno no céu. Lutero, então, em 1515, ele, como era um monge e também era professor da Universidade de Wittenberg, ele começou a ensinar os seus alunos justamente sobre essa epístola. Vamos estudar Romanos, exatamente como nós estamos fazendo. Em 1515. Em 1517, então, tem o estopim da Reforma Protestante, dia 31 de outubro de 1517, onde ele, de fato, escreve as 95 teses e fixa lá na porta da capela do castelo de Wittenberg. É um documento fácil de você achar. Qualquer lugar, se você colocar na internet, põe lá 95 teses de Lutero e você vai ver por que ele foi expulso de lá. A consequência dele ter colocado essas 95 teses na capela de Wittenberg desencadeou-se na Reforma Protestante, o maior movimento religioso da história da igreja desde Pentecostes. Desde Pentecostes, lá de Atos, capítulo 2, não se viu nada parecido, a não ser a Reforma Protestante. E é óbvio, alguns chegam a dizer o seguinte, olha, não, mas Lutero era divisível, ele queria dividir a igreja, ele queria apenas o seu reinado, sendo que não era essa a intenção. Talvez seja a intenção de muitos pastores hoje. Ele está lá no ministério, de repente ele não concorda com uma coisa ou com outra, o que ele faz? Vou abrir a minha igreja. Lá as minhas regras, lá eu mando, lá eu faço o que eu quiser. Não era essa, de fato, a intenção de Lutero. Lutero não queria dividir a igreja. Ele queria apenas corrigir alguns erros que tinha. Porque há uma grande diferença de reforma e revolução. Reforma é você estar lá na sua casa e você vê, olha, igual a vizinha da minha sogra lá, o muro até metade está construído certinho. Dali para cima ela foi construir o muro. Parece uma onda do mar, assim, ó, tudo torto. O que é reforma? É você ver algo errado e arrumar aquilo que está errado. Era essa a intenção de Lutero. Revolução é diferente. Revolução não interessa o que está certo, o que está errado. Vamos fazer tudo do nosso jeito. Lutero, de fato, era alguém que queria viver em santidade e agradar a Deus. Só que ele tinha um problema. Ele queria agradar a Deus por conta daquilo que ele fazia com as suas mãos. Ou seja, queria agradar a Deus por suas obras. Só que ele percebia que ele não era justo o suficiente, o bastante, para alcançar o favor de Deus. E ninguém é. O que ele apenas descobriu foi uma verdade que está por toda a Escritura. Quantas pessoas tentam agradar a Deus na força do seu próprio braço e sempre se veem incapazes. Sempre se veem para baixo. Porque, olha, eu estava fazendo certo e acabei errado. Eu estava certo até tal ponto, depois errei de novo. E nunca que nós alcançamos o favor divino. Lutero era totalmente atormentado pela culpa, ao ponto de confessar várias vezes ao vigário. Ele pecava e ia lá para o padre lá. Padre, pequei, padre, pequei, padre, pequei. Se autoflagelava. Imagina, chicotado nas costas. Sou pecador demais. Isso é uma pessoa que tem um coração para Deus que faz essas coisas. Uma pessoa que peca e começa a se autoflagelar. Se essa pessoa não ama a Deus, quem que ama? Fazia penitências infindáveis, até que ele caiu aqui em Romanos capítulo 1, versículo 17, onde ele leu, o justo viverá pela fé. E então essa verdade divina, a luz da justificação pela fé, entrou na vida desse homem. E depois que a luz da justificação pela fé entrou na vida dele, ele abandonou o caminho da autoflagelação, da busca fracassada da autojustificação, e de fato se refugiou nos braços de Cristo, que é a única coisa que eu e você temos a fazer. Não adianta tentar fazer outras coisas, seguir por outro caminho. A justiça de Deus revelada no Evangelho trouxe de fato descanso e segurança para esse homem, que tentava agradar a Deus pela força do seu próprio braço. Talvez você também seja em uma situação parecida dessa. Você quer fazer o que é reto, de repente cai, você está lá, mas eu não consigo, eu não sou digno. É claro que você não é. Eu não sou, ninguém é.
A nossa justiça vem de Cristo e pronto. Um outro grande homem de Deus também chamado Agostinho. Ele era um grande filósofo. Não só um grande filósofo, mas também era um grande imoral, pervertido, antes de se converter. E ele então, conta-se que um dia ele estava sentado no jardim, e ele já agoniado, desanimado por conta de uma vida totalmente devassa, em pecado, e no fundo, ele sabia que era errado, assim como nós, antes de nos convertermos, nós sabemos. Você está lá com o rapazinho, está lá com a moça, você está lá bebendo, fazendo isso, traindo um monte de coisa, você sabe que é errado. E a mesma coisa aconteceu com Agostinho. E ele então, sentado um dia no jardim, aflito, agoniado, ouviu a voz de uma criança dizendo assim: tome e leia. E ele então foi e pegou a Bíblia e abriu na epístola de Romanos. E ele então leu Romanos capítulo 13, verso 13. Diz assim: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedice, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Olha, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices. Para ficar mais fácil, na nova tradução da linguagem de hoje diz assim: vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia, nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes, mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus Cristo tem, e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês. Ele então leu essa passagem e nunca mais foi o mesmo homem. Aquela vida dissoluta, aquela vida devassa, ficou para trás, por conta de 2 versículos que ele leu. E Agostinho depois chegou a tornar-se o maior teólogo que a igreja ocidental conhece. E influenciou muitas pessoas, inclusive Lutero, Calvino. Isso aqui que eu estou pregando também, muita coisa vem dele. Eu poderia citar inúmeros homens de Deus que se converteram por conta dessa epístola, como John Bunyan, John Wesley, que fez uma reforma na Inglaterra também, por conta da epístola aos Romanos. Grandes avivamentos após o Pentecostes foram experimentados em vários lugares por conta da epístola aos Romanos. Deus se manifestou em tal lugar, na Inglaterra aconteceu isso, na Escócia. Nós vemos, você pode ter certeza, a epístola de Romanos sempre esteve por trás. Agora olha a grande diferença dos reavivamentos ou dos avivamentos bíblicos ou históricos da igreja para os avivamentos ou falsos avivamentos que nós vemos hoje. Hoje em dia, alguns dizem que o nosso país vive avivamento, não é? Avivamento é o poder de Deus, pessoas se convertendo para tudo que é lado, o número de crentes crescendo a cada dia. Sabia que em nosso país, 97% das pessoas se dizem crentes em Deus? 97%. Se 97% o país está assim, imagina se fosse metade, hein? 97%. Tem uma grande diferença do avivamento bíblico, histórico, verdadeiro, para o avivamento evangélico que nós vemos hoje em muitas igrejas. Hoje em dia, quando você ouve falar assim, nosso culto lá foi o poder de Deus, Deus se manifestou. Você pode ter certeza, não precisa nem perguntar. O que é o poder de Deus descendo? Pessoas gritando, rolando, sapateando, falando línguas estranhas. Isso é o poder de Deus. Uma vez fui visitar uma moça, eu cheguei na casa dela, pastor, agora não dá para atender o senhor que eu estou na igreja, a igreja era pertinho da casa dela, o fogo está descendo, e anjo para tudo que é lado. Aleluia, mano, o negócio tá fogo mesmo lá, hein? Tá bom. Ela voltou depois, ai pastor, agora eu posso falar com o senhor. Falei, quem sou eu para discutir com Deus, né? Deus chegou antes, a hora é dele, depois você vem falar comigo. Poder de Deus. Depois de 3 meses, descobriram que ela tinha um caso com o obreiro da igreja lá, porque o marido dela estava na cama inválido. Mas estava vindo um anjo para tudo que é lado. Poder de Deus descendo. O poder de Deus para muitos é gritaria, girar, falar em línguas estranhas. Sabe o que é o poder do Evangelho segundo a Escritura? Pessoas chorando, pessoas confessando seus pecados, pessoas se humilhando, pessoas pedindo perdão, pessoas sendo mudadas. O Evangelho de muitos hoje não muda ninguém. O Evangelho pregado em muitos lugares não muda ninguém. A pessoa apenas ouve um sermão de domingo, durante a semana, mas volta para casa e é um Chuck dentro de casa, é um demônio para o marido, para a esposa, desobedece os pais, fala de qualquer jeito, mas vai à igreja, mas frequenta um lugar religioso. Meu irmão, o fato de você estar num lugar onde esse livro preto é aberto e falado,
não significa que a palavra de Deus está sendo pregada. Citar a palavra de Deus e pregar o evangelho é totalmente diferente. O diabo citava a palavra de Deus, mas eu falar que ele pregava o evangelho, não pregava. E citava melhor que muitos pastores. Lembra Jesus na tentação? Olha, pula daqui para baixo lá. Porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito. Fé da mãe citou o Salmo 91, e certinho. Tem pastor que tropeça, né, no Salmo 91. O diabo sabe muito. Então, o fato da pessoa citar a Bíblia não quer dizer que ela está pregando a palavra. O poder de Deus não tem a ver com gritar, gerar e rolar, não. O poder de Deus tem a ver com chorar pelos seus pecados, com querer ser uma pessoa melhor, com querer ser um ser humano melhor, um filho, um cônjuge, um pai, em pedir perdão quando sabe que errou, e mudar de atitude. Avivamentos verdadeiros geram conversões verdadeiras. Pessoas de fato mudam. Sociedades mudam. Foi o que aconteceu na Inglaterra. Antes de John Wesley, historiadores dizem que eles estavam em meio a uma degradação. As pessoas olhavam para aquele país dizendo, não tem mais jeito. Até que a pregação do evangelho de fato chegou naquele lugar. Historiadores dizem que cada esquina era um bar vendendo pinga. Mas aí por conta de homens de Deus e da pregação genuína do evangelho, aquela nação foi transformada. É por isso que não estamos mais nem de longe perto de um avivamento no Brasil, mas nunca, de forma alguma. Não foi assim só na Inglaterra, óbvio, na Escócia, na Alemanha, em vários outros lugares também. É isso que o verdadeiro avivamento produz. O falso avivamento, todavia, produzido por homens, que você pensa que o homem não produz as coisas? Produz sim. Você pensa que pastor, fogo tem que vir do céu. Mas tem gente que faz foguinho também na igreja. Faz. Nadab e Abiú fizeram. Lembra? Levaram fogo estranho, a diferença é que eles foram consumidos. Daí muito do fogo, talvez que você vê hoje em muito lugar, você tem que se perguntar, isso é de Deus ou não? Porque o homem sabe fazer fogo. E não só os primatas, não. Os pastores de hoje em dia é versado em entrar na mente do povo, em dizer, eis que fez de um anjo, aleluia. E o povo é a loucura, é óbvio, né? Ele está por aqui, Deus está... Eis que te digo... O homem sabe fazer. O homem sabe. É só se dá uma tremidinha ainda, daí o povo vai loucura. Daí pronto. Daí a irmã lá do fundo, lá, aleluia! Já fica doida já. O homem sabe fazer fogo. Mas fogo estranho. Por que a maioria é fogo estranho? Você vê de fato o caráter de pessoas sendo transformado? Você vê de fato pessoas se transformando em pessoas melhores? O falso fogo, o falso avivamento não converte ninguém. Pessoas não mudam. Pessoas continuam perdidas. Sabe qual é a diferença? Agora ela está perdida dentro da igreja. Antes ela estava perdida no mundo. Agora piorou. Ela acha que ela está salva porque ela está dentro da igreja. Mas pior, está perdida no meio religioso. E acha que é salva. As igrejas de hoje em dia, quando dizem que produzem avivamento, que está tendo avivamento, olha uma teologia que é bem pregada em nosso país hoje, teologia da prosperidade. Para tudo que é lado. Porque você vai ter, você vai ser cabeça, você vai conquistar isso. E Deus vai restituir não sei quantas vezes mais. É isso que é pregado para tudo que é lado. A igreja avivada de hoje, o mover de Deus hoje, é você tem que ter dinheiro. Você tem que ser rico, você tem que possuir. É essa a mensagem, você vai ter. Lá no livro de Atos, capítulo 2, de fato, quando Deus se manifestou, a mensagem era um pouquinho diferente dessa, venha e tenha. Mas sabe o que aconteceu com as pessoas? De fato, se converteram. Aquele que tinha 2, dava para quem não tinha nada, e ficava cada um com 1. Aquele que tinha muito, ajudava o que tinha pouco. Isso de forma voluntária. Diferença, hein? Poder de Deus, quem tem muito ajuda quem tem menos. Fogo do homem, as pessoas só pensam em si, só querem para si. Terceiro princípio. Quem escreveu e a quem foi endereçada a carta aos Romanos? É óbvio, Paulo que escreveu. Mas todavia não foi Paulo que fundou a igreja de Romanos, deixar bem claro. Paulo escreveu a carta para eles, mas outras pessoas que fundaram aquela igreja. Eu sei que o catolicismo vai dizer, foi Pedro, porque Pedro é o Papa de Roma, né? Mas você não vê nenhuma evidência bíblica, muito menos histórica, de que foi Pedro que fundou a igreja de Roma. Você deve se lembrar, Pedro diz assim, olha,
eu, Pedro, sou apóstolo da circuncisão, ou seja, para os judeus, eu vim para os judeus. Paulo se auto-intitulava apóstolo dos gentios, e a igreja de Roma era maciçamente formada por gentios, por isso que Paulo escreveu essa carta e queria visitar esse povo lá. Pedro era da circuncisão, Paulo da incircuncisão, então não tinha como dizer que Pedro fundou uma igreja de gentios. Pedro não era a praia dele. Paulo, ao escrever essa epístola, em nenhum momento ele menciona Pedro. Que convenhamos, eu sou pastor, eu vou escrever uma carta para uma outra igreja, e eu cito todo mundo da igreja, menos o pastor. Ou falta de cortesia, hein? Ou ignorância, né? Calma aí, eu vou escrever uma carta lá para a nossa igreja de Guará. Os irmãos esse, aquele, Tiago, Paulo, não sei quem. E esqueço de citar o nosso pastor? Não tem como. Você vê aqui, Paulo em nenhum momento cita Pedro. Nenhum momento cita Pedro. É bem provável que essa igreja foi fundada por cristãos comuns. Pessoas comuns que ouviram o evangelho em Jerusalém, em outro lugar. E como Roma, as pessoas entravam e saíam o tempo todo. Eles acabaram abrindo a igreja lá. E Paulo depois foi de fato confirmar aquela igreja. Você deve se lembrar, o apóstolo Paulo, antigo Saulo, era um judeu extremo. Era da seita mais rigorosa que havia naquela época, que era o fariseu. Se você pensa que alguns são religiosos hoje, você não tem noção. Paulo era fariseu, diz a Escritura. Era aquelas pessoas que quando ia lá na hortinha dele e arrancava uma cebolinha, partia a cebolinha em 10 e levava uma parte para a igreja, porque isso aqui é meu dízimo. Os fariseus agiam dessa forma. Extremamente meticulosos. Só que Paulo antes foi blasfemo, perseguidor da igreja. Daí você deve se lembrar, ele então no caminho de Damasco, brilha uma luz, e ele então se converte e vai para os gentios. Paulo tinha cidadania romana, que era um privilégio naquela época. É a mesma coisa, você ser brasileiro com cidadania americana, poder entrar lá comprar com um imposto mais baixo. Paulo tinha cidadania romana. Paulo de fato era um judeu nato, se podemos dizer assim, é puro sangue. Não era misturado igual os galileus, não. Igual outros. Paulo, de fato, era puro, hebreu de hebreu. Olha o que ele diz sobre ele mesmo. Filipenses capítulo 3, verso 4 e 6. Paulo se apresentando para as pessoas. Bem que eu poderia confiar também na carne, ou seja, naquilo que ele é, naquilo que ele faz. Daí ele começa a dizer o currículo dele. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia. Isso aqui, coisa que os judeus faziam. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas esse homem aqui era top 10, hein? Fera. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, que era um grande rabino daquela época. Ou seja, Paulo estudou nas melhores faculdades da época. Aprendeu das melhores pessoas. Paulo sobrepujou todos os alunos que estudavam junto com ele. Era alguém de fato de destaque. Era alguém que sobressaía. Paulo naturalmente era dotado de muitas habilidades. Tanto é que Paulo ele influenciou não apenas a igreja, mas Paulo continua sendo uma grande mente que influencia o mundo hoje. Seja cristãos ou não. Não tem como você negar que Paulo escreve de forma absurda. Que Paulo é extremamente inteligente. Que Paulo dá conselhos fantásticos. Porque é óbvio, todos eles inspirados por Deus. Até hoje Paulo continua influenciando muitas pessoas. E além do mais, Paulo era de uma cidade chamada Tarso. Centro da cultura junto com Atenas, que era na Grécia, e com Alexandria no Egito. Ou seja, era alguém extremamente culto. Em alguns sermões, algumas predições de Paulo, ele cita até alguns filósofos gregos. Rapaz inteligente, hein? Cita até alguns filósofos gregos. Por que eu estou falando que isso é importante? É que hoje em dia, nós vemos o oposto acontecendo nas igrejas, né? Hoje em dia é quase que um requisito para ser pastor ser ignorante. Até falei errado de propósito, tá? Ignorante. É quase que requisito hoje. Ser burro. Não, vai ser pastor, não precisa estudar, não. O que você tem que fazer? E cita alguns salmos, algumas passagens totalmente fora de contexto. Faz igual o Salmo 81 lá, diz assim: abre bem a boca e a encherei. Não, precisa estudar, não se deixa, não. Chega lá, abre a Bíblia, faz a roleta russa, cai o dedinho, daí você prega. É por isso sai um monte de abobrinha. É por isso sai um monte de besteira. Alguns interpretam mal aquela passagem quando diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Dizendo assim, tá vendo? Estudar não é de Deus, não. Estudou para pregar, irmão, pode ter certeza, é do homem agora. Não foi Deus que fez. Tenta fazer esse argumento com Paulo. E alguns chegam a um absurdo, dar uns argumentos ridículos, né?
Lembra a mula de Balaão? Porque Deus usou até uma mula. E se Deus usou a mula, Ele pode usar você. Chamou você de mula, de jumento também. Né? Eu já ouvi um argumento pior ainda. Olha o pastor dizendo lá. Imagina, irmãos, se Sansão com uma queixada de jumento fez um estrago, imagina Deus usando você um jumento inteiro. É quase que um requisito ser ignorante. Não saber ler, falar tudo errado. Problema, subir para cima, descer para baixo. Muitos acham que é requisito. Mas vocês dão risada, é verdade. Pastor, mas não é um risco a pessoa confiar apenas na sua inteligência, no seu poder cognitivo de persuasão? É óbvio que é. Mas Paulo não tinha esse problema. Tanto é que Paulo, no versículo 7, depois que ele diz o seu currículo, ele diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Ser inculto não é requisito para ser pregador. Não, de forma alguma. O errado é quando nós temos dons, temos inteligência e confiamos apenas em nós. E nos esquecemos que de fato quem que nos proporciona essas coisas é Deus, e tudo para que o nome dele de fato venha a ser glorificado. Alguns chegam ao absurdo e dizem o seguinte: olha, o que importa é a honestidade, não o conhecimento. Você tem que ir atrás de um pastor honesto. Se ele é inteligente, se ele tem conhecimento, não importa tanto. Como se fosse de fato impossível unir essas duas coisas, né? Alguém que é honesto e inteligente. Parece que é duas coisas que não tem como juntar. É um engano. E quarto e último princípio para encerrar. Só vou dar uma rápida passagem sobre os principais assuntos que nós vamos ver a partir da semana que vem. Os principais assuntos que nós vemos na epístola de Romanos é o seguinte: primeiro, Paulo vem mostrar a unidade da igreja, dizendo o seguinte: olha, a partir de agora, ó Romanos, depois que Jesus Cristo morreu na cruz, de fato o véu do templo se rasgou, e aquela separação que havia entre judeus e gentios, aquele muro que fazia separação, foi quebrado. E hoje a igreja somos todos nós, os judeus que foram escolhidos bem antes, mas nós também. Hoje em dia o povo de Deus não é escolhido mais de acordo com a sua descendência, se é circuncidado ou não, se tem cultura ou não, mas se de fato ele creu em Cristo. Essa é a unidade da igreja. Romanos vai nos ensinar as evidências sobre a universalidade do pecado. Paulo diz em Romanos 3, 23 assim: todos pecaram. Todos. Talvez você já ouviu ou pensava dessa forma também. Ai, criancinha é pura. Ai, nossa, o senhorzinho lá é tão bonzinho. Segundo a Escritura, Paulo diz que todos pecaram. Não importa quem seja. Tanto os gentios como os judeus são culpados. Todos pecaram. Paulo vai anunciar a doutrina da justificação pela fé, que é a doutrina central do cristianismo. A justificação, ele vai nos explicar que ela não é alcançada. O que é justificação? É nós sermos considerados justos. Porque é assim que nós temos que estar diante de Deus. E tem apenas dois caminhos para sermos justificados: a justificação pelas obras, por aquilo que eu faço. O que muitos evangélicos pregam hoje: ó, preciso fazer isso, fazer aquilo outro. Se você fizer isso, Deus vai te aceitar. E sendo que é o contrário. O contrário, olha, Deus te aceitou mesmo você sendo indigno. E por conta disso você pode fazer as coisas. Você não é salvo por conta do dia que você guarda, por causa da sua integridade, porque você vem ao culto. Mas justamente porque Deus te salvou, você pode ser íntegro, você pode buscar a Deus e louvar a Deus. Não é a obra que fazemos para Deus que nos salva, muito pelo contrário. É a obra que Jesus Cristo fez por mim e por você, diz Romanos, que nos dá a vida eterna. É o injusto, de fato, sendo justificado ao confiar na justiça de Cristo. Que é isso que a Escritura diz? Todos nós pecamos, somos injustos, mas de fato quando nós confiamos no que Cristo fez, a justiça dele, que foi o único que não pecou, é transmitida a nós, e então nós podemos ser aceitos por Deus. Romanos também vem proclamar a nova vida em Cristo Jesus, dizendo que, olha, antes nós éramos escravos do pecado. Você pode ver, você tentava às vezes fazer o que é certo. Não vou mais ver aquele programa demoniado com as diabetes. Não vou mais falar palavrão, não vou mais fumar, não vou mais fazer isso, fazer aquilo. Vira e mexe, você se via caindo. Mas Paulo vem ensinar que em Cristo Jesus,
Não somos mais escravos do pecado, mas somos escravos da justiça. O nosso Senhor mudou. Continuamos sim sendo escravos, só que de um Deus amoroso. E por conta disso aí você podemos andar em novidade de vida. Romanos também vem anunciar a vida de vitória em Cristo Jesus. Porque é só, meu irmão, um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo que de fato ele consegue agradar a Deus, que ele consegue andar em novidade de vida. Você não consegue ser um bom marido com base nos livros que você lê. Não consegue. Você não consegue ser um bom filho, uma boa filha, um bom patrão, um bom empregado, com base apenas na sua moralidade. Não. Você é um ótimo funcionário. Daí aparece um que pode ser promovido na sua frente, pode ter certeza, a natureza pecaminosa já vai dominar dentro do seu coração ali. Você vai querer, eu vou dar uma passada de perna nele. Mas, em Cristo Jesus, nós podemos ser diferentes. E ela também vem revelar a soberania de Deus na salvação. Deus é soberano, como nós temos falado aqui nos últimos cultos. Não somos nós que escolhemos a Deus. Ele nos escolheu. Lembra como diz a Escritura? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Isso é soberania. Não quer dizer que um dia, pastor, o povo está lá fora, é tudo ruim. Eu também era ruim, mas eu pelo menos escolhi a Deus. Você não escolheu nada, meu irmão. Eu aceitei Jesus Cristo. Você aceitou Ele? Você tem que dar graças a Deus Ele ter aceitado você. Eu achei Jesus Cristo, mas calma aí, quem estava perdido? Você ou Ele? Perdido éramos nós. E é isso que Romanos vem ensinar, a soberania de Deus na eleição, que Deus nos escolhe não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. É isso que Paulo ensina. Deus não escolhe a mim e você por causa daquilo que nós fazemos, mas apesar do monte de lambança que nós fazemos, mesmo assim Ele nos escolhe. O exemplo que Ele dá em Romanos 9:11, Ele fala de Jacó e Esaú. Olha que exemplo fantástico. Não eram gêmeos nascidos, quando Deus escolheu um e se aborreceu de outro. Eles não poderiam dizer, não, escolheu Jacó porque Jacó foi um rapazinho obediente, fazia comida para o pai e para a mãe. Esaú não, era um caçador que não estava nem aí com nada. Não eram gêmeos nem nascidos, quando Deus escolheu um e não escolheu outro. E para encerrar, Romanos também vai mostrar a vital necessidade de relacionamentos transformados. Porque é isso que de fato o Evangelho faz. Transforma primeiro a nós. E se transforma a nós, transforma um homem que é casado, vai transformar o seu cônjuge, a sua esposa. Se transforma uma esposa, vai transformar um marido. Se transforma um filho, vai transformar os pais. Gradativamente. Mostra a vital necessidade de relacionamentos transformados. Primeiro o nosso relacionamento para com Deus. Depois o nosso relacionamento conosco. Ele é transformado quando de fato nos convertemos. Nosso relacionamento com o próximo muda. Nosso relacionamento até com a autoridade muda, como diz Romanos 13, quando fala a respeito de autoridade. Em Romanos 12:1 diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, o Evangelho nos transforma dia a dia. E Paulo termina com inúmeras saudações, mostrando que a igreja precisa ser um lugar onde de fato há bons relacionamentos. Entre pastor e ovelha, entre ovelhas, entre irmãos, de jovens com crianças, de jovens com adultos, com mais velhos. Igreja é um lugar onde os relacionamentos bons e saudáveis devem aparecer. Igreja é um lugar onde as pessoas devem ter não apenas o coração aberto, como diz Paulo no final da epístola, mas o coração aberto, mãos abertas, casas abertas, lábios abertos, para receber as pessoas, para falar aquilo que é bom e aquilo que não é ruim. E você pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, nós nunca mais seremos o mesmo depois de estudarmos Romanos. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para fazer na nossa igreja. Quando eu digo na nossa igreja, eu estou falando na sua vida. Nós somos a igreja de Deus. Deus tem muito a nos transformar e transformar também situações, lugares e pessoas através da transformação em nós. Alguns evangelhos oferecem migalhas, não é? Olha, venha e você tem a sua casa própria. Esse é o evangelho de muitos. Pastor, é errado orar por isso? Claro que não. Mas comparado com o que de fato Romanos nos oferece, casa própria, carro zero, é migalha, comparado com as verdadeiras bênçãos espirituais que Deus tem preparado para mim e para você. Amém, meus irmãos?
Pode ficar de pé então, por favor?